Leitura Guiada, um programa da Primeira Igreja Batista em Botafogo. Este é seu encontro diário com as Escrituras Sagradas. Acompanhe agora o nosso estudo de hoje. Amados irmãos, graça e paz do Senhor Jesus, hoje, terça-feira, 27 de janeiro de 2026, dia de lermos os capítulos de 38 a 42 do livro de Jó. Então nós vamos finalizar hoje a leitura do livro de Jó. Nós iniciamos no capítulo 38 com a revelação de Deus. Agora quem fala não é mais Eliú. Nós vimos que desde o capítulo de número 34, Eliú está falando. Desde o capítulo de número 32. O capítulo de 32 até o capítulo de número 37, Eliú está falando com Jó sobre a grandeza de Deus e se justificando a Deus, né? E falando contra o discurso de Jó. Agora, a partir do capítulo 38, é Deus quem vai falar. Deus fala duas vezes, Jó responde. Essa é a estrutura do capítulo 38, do texto do capítulo 38 até o capítulo 42. Então, começando no capítulo 38, então diz assim, verso 1, depois disto o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó, quem é este que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei, e tu me farás saber. Então é de novo aquele convite para um duelo, de novo um convite para uma conversa. Então, vista-se, se apronte, fique em pé diante de mim, vamos conversar, vamos duelar com argumentos, né? Com ideias. Aí ele diz, verso 4, onde estavas você quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-me se tens entendimento. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes, ou quem estendeu sobre ela a vara de medir, ou, em outra tradução, cordel. Ou seja, Deus diz para Jó, levante-se, vista-se, vamos duelar, vamos debater, vou te perguntar, você me responde. Onde é que você estava quando eu lançava os fundamentos da terra? Então, veja que ele já coloca a questão numa primeira pessoa. Eu estava lançando os fundamentos da terra, ou seja, eu sou o Criador. Eu estava criando o universo, eu estava formando as coisas, eu estava lá no início da criação, dizendo no princípio, dizendo haja luz, que sejam feitas as águas do mar, haja separação entre as águas e a terra, haja animais marinhos, enfim. Quando Deus estava lá, onde estava Jó? Ele não era nem nascido, né? Ele não tem conhecimento disso. Então, ele começa a trazer várias questões sobre a ordem da criação, né? Verso, por exemplo, de número 7, quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e rejubilavam todos os filhos de Deus. Quem encerrou o mar com portas quando irrompeu da madre? Ou seja, quem pôs limites ao mar? Quando eu lhe pus as nuvens por vestidura, a escuridão por fraldas? Quando eu tracei limites e pus ferrolhos e portas, e disse, até que virás, e não mais adiante, e aqui se quebrará o orgulho das tuas ondas. Então, do verso de número 8 até o verso de número 11, ele está falando sobre o mar. Onde é que você estava, Jó, quando eu fiz o mar e pus limites a ele? Verso 12. Acaso desde que começaram os teus dias, deste ordem à madrugada, ou fizeste a alva saber o seu lugar, para que se apegasse às orlas da terra, e desta fossem os perversos sacudidos? Ou seja, Jó, desde quando você nasceu, você fala à noite para que ela venha? Você dá origem à noite? Você faça com que os dias mudem de dia para noite? Não, né? E aí, verso 16, ele volta a falar do mar, das profundezas. Acaso entraste nos mananciais do mar, ou percorreste o mais profundo dos abismos? Porventura te foram reveladas as portas da morte, ouviste essas portas da região tenebrosa? Tens ideia nítida da largura da terra? Dize-me se o sabes. Veja, então,
Deus, voltando a falar ali dos abismos do mar, que existem no mar, ele vai perguntar para Jó: Jó, você tem noção de quanto mede a terra? Deus sabe de todas as coisas porque ele fez, e Jó não tem como responder. Mas lá no verso 21, o próprio Deus usa de uma certa ironia. Veja o que ele vai dizer para Jó. Você sabe, porque nesse tempo era nascido e porque é grande o número de teus dias. Então veja, Jó, onde é que você estava quando eu lançava o fundamento da terra? Você tem ideia da medida da terra? Quanto mede a terra em largura? Você com certeza deve saber, porque você era nascido já. Seus dias são grandes. É como se Deus dizendo assim: você estava lá, você que fazia tudo isso, não era eu, é você. De uma forma muito irônica. Pela forma como Jó se comportou, invertendo a ordem, se colocando como justo e Deus como imparcial, se colocando às vezes como maior do que Deus, então Deus passa essa dinâmica para ele: Jó, você foi fundador de todas as coisas, então você já era nascido nesse tempo, me diz aí qual é a largura da terra. E ele não pôde dizer. Então todo o capítulo 38 vai seguir falando sobre a criação, sobre as maravilhas da natureza, né? Ele vai falar a partir do verso 24 sobre a chuva, a partir do verso 31 sobre as estrelas e o universo, a partir do verso 34 sobre as nuvens e o céu, né? E a partir do verso 39 ele começa a falar sobre os animais. Na verdade, o verso 39 deveria dar origem aqui já ao capítulo de número 39, porque muda a ênfase aqui da fala de Deus, né? Mas o capítulo 39 só vai começar lá depois no verso 41. Então seria melhor localizado aqui após o verso 38 do capítulo 38, porque começa a se falar dos animais selvagens. Então ele vai dizer assim: caçarás porventura a presa para a leoa, saciarás a fome dos leõezinhos, né? Capítulo 39, verso de número 1. Sabes você o tempo em que as cabras monteses têm os filhos, ou cuidaste das corças quando dão suas crias? Podes contar os meses que cumprem, ou sabes o tempo do seu parto? Ou seja, Jó, você cuida dos animais selvagens? Você cuida dos partos? Quem cuida de um animal, e aqui no caso de uma cabra montês, quem cuida da cabra montês quando ela está parindo? Porque senão seus filhotes seriam devorados, senão não haveria mais filhotes de cabras montesas. Quem cuida deles? É Deus, né? É Deus, verso de número 5, quem despediu o livro de jumento selvagem, quem soltou as prisões ao asno veloz. Ou seja, quem cuida desses animais todos na natureza? Quem faz com que eles existam? Quem dá a eles o alimento? Né? É Deus, não é Jó, não é o ser humano, é o próprio Deus. Né? Lá no verso, a partir do verso 13 ele vai falar do avestruz, mais à frente ele vai falar do cavalo, lá no verso 19 ele fala do cavalo, né? Mais à frente ele vai falar enfim, de outros animais, mas acima de tudo ele vai trazer um animal como exemplo, que a partir do capítulo 40, que é o hipopótamo. Ele vai trazer no capítulo 40 o hipopótamo e no capítulo 41 o crocodilo. A gente já vai ver isso. Vamos entrar então no capítulo 40, porque Deus fala assim para Jó. Verso 2: acaso quem usa de censuras contenderá com o Todo-Poderoso? Quem assim argüi a Deus, que responda. Ou seja, quem está censurando, e quem está censurando o próprio Deus, né, que é Jó, pode contender com o Todo-Poderoso? Então quem fez as censuras, quem criticou a Deus, que responda. Então Deus lança para Jó essas coisas, né? Jó, eu estou cuidando de tudo, não é você, então me responde. Quem cuidou aí desses animais? Quem fez o mundo? Aí cabe a Jó responder. Jó, obviamente, não tem respostas, então ele vai se humilhar. Lá no verso de número 3, ele vai dizer assim: então Jó respondeu ao Senhor e disse:
sou indigno, o que te responderia eu? Põe a mão na minha boca. Ou seja, Jó reconhece a sua miséria. Jó reconhece o seu erro de, às vezes, se julgar melhor do que Deus. Quantas vezes, né, na nossa vida a gente se julga melhor do que Deus? Quantas vezes a gente acha que nós planejamos coisas para as nossas vidas e não aconteceram porque Deus talvez estivesse errado? Quantas vezes a gente se questiona por que nós vivemos determinadas situações e não outras que nós planejamos? Irmãos, Deus sabe de todas as coisas. Deus colocou você no lugar certo, na hora certa, no momento certo, na família certa, na igreja certa, no bairro certo, no emprego certo. Você está onde Deus quer que você esteja. Você não está onde a sua vida não está hoje do jeito que está, porque lá no passado você tomou outras decisões, você mudou de emprego, você escolheu outra faculdade. Não, você está onde Deus quer que você esteja. E qualquer tentativa de entender o contrário, de achar que Deus não cuidou de você, achar que você chegou até aqui sem os cuidados de Deus, é bobeira, é pequeno, são ideias pequenas, porque é como Deus está fazendo aqui com Jó. Olha, me responda, onde é que você estava quando eu estava cuidando do mundo? E aí Jó tem a atitude de colocar a mão na boca. E essa tem que ser a nossa atitude muitas das vezes, quando insatisfeitos com a nossa vida, às vezes temos raiva de Deus. Quando insatisfeitos com a nossa profissão, quando insatisfeitos com a nossa família, quando insatisfeitos com a nossa vida cristã, nós tentamos às vezes perguntar a Deus se Ele não está vendo, se Ele não está agindo, por que Ele não está fazendo. Nesses momentos é a hora de colocarmos a mão na nossa boca, de ficarmos quietos, de descansarmos na sabedoria de Deus. Deus controla até os animais selvagens, ou seja, Deus controla o improvável. Deus controla animais fortes, frágeis e improváveis. A providência divina alcança toda a criação e também alcança a tua vida. Se Deus sabe o tempo que as cabras monteses dão cria, Deus sabe o tempo em que você dá frutos. Entende? Deus sabe o tempo em que as cabras monteses dão cria. Jó 39:1. É porque Deus também sabe os tempos em que nós iremos frutificar, em que nós iremos gerar, em que nós iremos produzir. Então nós só temos que aceitar que o controle não está nas nossas mãos e que Deus age mesmo onde nós não estamos enxergando. Você não está vendo as cabras, você não está vendo avestruzes, você não está vendo cavalos correndo, você não está vendo animais selvagens, mas Deus está controlando tudo isso. Então, se Deus controla até aquilo que você não vê, Deus também controla a tua vida. Deus controla o coração daqueles que te cercam. Deus controla o coração dos teus chefes. Deus controla o coração dos teus amigos. Na hora certa, você receberá convites de promoção. Na hora certa as portas vão se abrir. Na hora certa as oportunidades vão surgir, porque Deus controla todas as coisas. E aí no capítulo 40, a partir do verso 6, Deus então volta a tratar com Jó. Mais uma vez ele chama Jó para um duelo. A partir do verso 6 ele vai dizer: então o Senhor do meio de um redemoinho respondeu a Jó. Novamente, do meio de um redemoinho. Jó, cinge agora os lombos como homem, eu te perguntarei e tu me responderás. Então, de novo, Jó, levanta-se. Veja que Jó já colocou a mão na boca, Jó já se arrependeu, Jó já entendeu que é pequeno, mas nós vamos para uma nova rodada de fala de Deus para humilhar mais ainda Jó. Então, ele começa lá dizendo no verso 8: você acaso anularás o meu juízo? Ou me condenarás para te justificares? Veja, Jó, você vai me condenar para entender isso como justo? Você vai se dizer justo e eu errado? E às vezes a gente faz isso, né? A gente quer tratar Deus como errado e nós como certos. Verso 9: ou tens braços como Deus, ou podes trovejar com a voz, como ele o faz? Orna-te, pois, de excelência e grandeza, veste-te de majestade e de glória. Aí ele vai iniciar uma
série de fatos assim, de fala como se Jó se colocasse na posição de Deus. Então, vista-se, coloque-se no meu lugar. Né? Olha para o soberbo, humilha-o, calca aos pés dos perversos, porque é isso que Deus faz. Né? Ele vai escolher lá no verso 15 a figura do hipopótamo. Em algumas traduções está escrito behemoth, mas faz referência ao hipopótamo. Então ele vai falar do hipopótamo. Contempla agora o hipopótamo que eu criei contigo, que come a erva como um boi, sua força está nos seus ombros. Lá no verso 19, ele é obra-prima dos feitos de Deus, quem o fez e o proveu de espada. Então ele começa a falar das grandezas do hipopótamo. No capítulo 41, verso 1, ele diz assim: podes tu com anzol apanhar o Leviatã ou lhe travar a língua como uma corda? Aqui o Leviatã é uma tradução para crocodilo. Tá? Então, ele escolhe o hipopótamo e o crocodilo como símbolos de grandeza, de força, de poder, né? Símbolos de poder mesmo, de soberania. Então, ele vai dizer lá no verso de número 9, isso que a gente se engana em sua esperança. Acaso não será o homem derribado só em vê-lo? Então, a esperança às vezes de defrontar-se com um animal desse. Mas a gente pode pegar esse verso 9 e separar eles assim. A gente se engana na nossa esperança. O coração do homem é enganoso. Quantas vezes nós criamos esperanças, expectativas, promessas e elas são frustradas, né? O coração do homem é enganoso em sua esperança. Bom, ele vai dizer lá no verso 11: quem primeiro me deu a mim para que eu haja de retribuir, né? Para que eu tenha de retribuir? Pois o que está debaixo de todos os céus é meu. Ou seja, é Deus falando para Jó: Jó, ninguém me deu nada. Eu sou dono de tudo, eu não devo nada a ninguém. Eu não devo explicações, eu não tenho que retribuir nada. E perceba, essa fala de Deus está ligada às inúmeras vezes em que Jó tenta se justificar, dizendo assim: eu não pequei, eu sou justo, então eu tenho que receber o bem. Eu tenho que receber bênçãos, porque eu fiz o bem para as pessoas, eu sou uma pessoa boa. E aí Deus está dizendo para ele: Jó, eu não devo nada a ninguém. Irmão, se você acha que você tem que receber bênção de Deus, Deus diz para você assim: eu não devo nada a ninguém. Eu não te devo nada. Eu não devo a ninguém bênçãos. Eu não devo a ninguém conquistas materiais. Quantas igrejas estão por aí cobrando isso, né? Cobrando de Deus bênçãos, riquezas, prosperidade? Não. Deus não deve nada a ninguém. Deus não deve bênçãos. Deus não deve prosperidade. Deus não deve valores materiais. Não. Mesmo assim, ele nos deu o que ele tinha de melhor, que é Cristo. Mesmo assim, ele se entregou por nós, ele deu a si mesmo. Mas ele não deve nada a ninguém, né? Porque ele é o Criador de todas as coisas. Bom, e aí ele continua falando a respeito do Leviatã, do crocodilo. Ele diz lá no verso 19, uma figura de linguagem, diz assim: da sua boca saem tochas, faíscas de fogo saltam dela. Como se fosse uma figura de um dragão, né? Mas fala aqui do hálito, do vapor no crocodilo, né? Num dia de calor, num dia quente, né? No verso 26, se o golpe de espada o alcança, de nada vale. Ou seja, ninguém pode matar um crocodilo, pelo menos não naquela época, né? Você não poderia vencer sobre ele. Então, e aí, a partir do capítulo 42, então Jó responde de novo: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havias dito e eu falarei, eu te perguntarei, tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Veja, Jó confessando que não conhecia Deus, que só conhecia Deus da teologia, que só conhecia Deus das conversas, do ensino, mas agora ele estava conhecendo a Deus na intimidade, tendo experiências com Ele. Jó declarando: o sofrimento me ensinou
A dor me ensinou. Através dessa dor, através dessa adversidade, eu conheci a Deus. Ou seja, no sofrimento, há a oportunidade de aprender. No sofrimento, a oportunidade de crescer no conhecimento de Deus. E assim, o estado de Jó foi restaurado. A gente vai ler isso no capítulo 42. Deus restaura sua sorte, né, lá no verso 10. Mudou o Senhor a sorte de Jó, quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor deu-lhe o dobro de tudo que antes possuíra. Veja, Deus muda a sorte de Jó quando ele para de olhar para si e ora pelos amigos. Até então, durante todo o livro, Jó estava com um olhar apenas para o seu sofrimento, para si mesmo, um olhar autocentrado, egoísta, questionando por que ele sofria. Mas quando ele passa a olhar para os seus amigos, quando ele passa a enxergar os seus amigos, quando ele passa a orar pelos amigos, quando ele tira o olhar dele mesmo, quando ele olha para os outros, quando ele levanta o olhar, ele percebe que a vida fora dele, que o mundo não se resume a ele, às suas dores, então Deus restaura sua sorte. Irmãos, o mundo não se resume a você. O mundo não se resume à sua dor. Se você sofre, outras tantas pessoas estão sofrendo, tanto ou até mais do que você. Quando você entender isso e começar a servir aqueles que sofrem, aí você vai perceber que a sua dor não é nada. E é aí que Deus muda a sorte de Jó, Deus muda a sua vida, Deus restaura a sua vida, ele passa a ter em dobro tudo aquilo que ele teve antes. Né? Bom, verso 12, assim abençoou o Senhor o último estado de Jó mais do que o primeiro. Você veio a ter 14 mil ovelhas, 6 mil camelos, 1.000 juntas de bois e 1.000 jumentas. Repare que é exatamente o dobro daquilo que começou. Né? Lá no início, Jó capítulo 1, o texto diz que ele tinha 7 mil ovelhas, agora ele tem 14. 6 mil camelos, agora ele tem 3. 1.000 juntas de bois, ele tinha 500. Então ele tem o dobro. Deus dobrou todos os bens materiais de Jó. Deus abençoou a vida de Jó e Jó saiu do seu sofrimento. Você também vai sair do seu sofrimento. Sua vida também vai mudar, porque Deus governa a nossa vida. Deus nos livra do sofrimento, mas antes nos ensina através dele. Então, se você está sofrendo, se está passando alguma adversidade, aprenda com Deus, aprenda no meio do sofrimento. Que Deus abençoe sua vida.